Oi pessoal, aqui é o Elbi. Nós vamos estar falando hoje sobre cromatina e cromossomos. Dando continuidade ao que a gente veio tratando nos últimos módulos, a gente falou sobre o núcleo em intérfase, onde o DNA está desenrolado e a célula está ativa, produzindo proteínas, e a gente falou que em algum momento ele vai se condensar para poder, esse DNA lá no núcleo em intérfase, ele vai se condensar, vai formar cromossomos, vai ficar geneticamente inativo, a célula vai parar de produzir as coisas para ela entrar em divisão. Antes da gente falar sobre a divisão celular, nós vamos tratar um pouquinho sobre essa relação cromatina e cromossomos. Como que isso funciona? Até aqui a gente veio falando que cromossomo é DNA enrolado em proteína, no esqueleto de proteína. Agora nós vamos dar nomes aos bois. Ok? Essas proteínas onde o DNA se enrola para poder virar cromossomo, o nome delas é histona. Cada uma dessas proteínas, o nome delas é histona. As histonas são as proteínas que se organizam no núcleo de uma forma que o DNA, a fita de DNA, vai se enrolando nela para poder virar cromossomos. Então não existe um esqueletinho lá no núcleo que o DNA vai lá e se enrola naquele esqueleto e forma o cromossomo. Não. O DNA, na verdade, a dupla fita, a dupla hélice ali de DNA, que é imagens, a gente reconhece isso como DNA e todo mundo hoje já consegue conhecer, mas na prática essa dupla fita não é... O DNA, ele está lá no núcleo da célula, não só essa dupla fita solta lá, sem nenhuma proteína grudada. Essa fita de DNA, ela está lá presa em bolinhas, em pontinhos de histonas. Essas proteínas, essas histonas, elas formam conjuntinhos que não se separam do DNA, elas ficam presas ali. E quando o DNA vai se condensar, ele se enrola em volta delas. Quando ele vai descondensar, ele desenrola delas, mas elas estão permanentemente lá. Essas histonas estão lá. Então, isso que a gente está acostumado a ver da dupla fita não é bem assim. Existem como se fossem brincos pendurados ou bolinhas de um colar de contas que estão presas nelas, que são essas proteínas, as histonas. Por isso que quando a gente falou no módulo anterior da composição do nucleoplasma, que tem muita proteína lá. Parte delas são essas histonas que estão lá. A compactação do DNA, para ele se enrolando, entre aspas, para virar cromossomo, ela tem vários níveis. E esses níveis são... Ela vai se enrolando em volta, por enquanto estou usando essas expressões enrolando, depois a gente vai detalhar isso melhor, mas elas vão se enrolando nessas histonas de forma que a fita de DNA, ela vai dando voltas em volta desses conjuntinhos de histonas, que chamam nucleossomas, e ela dá duas voltas em volta de cada conjuntinho desse aqui. E ela dando essas duas voltas, isso quando o DNA vai começar a se condensar, ele vai começar a se enrolar para poder lá no futuro virar cromossomo. Ele vai dando voltas nesses conjuntinhos de histonas, de forma que essas duas voltas, elas inibem essa parte da fita que enrolou na proteína, no conjunto de proteínas, essa parte da fita não está mais livre do jeito que está aqui. E se ela não está livre da maneira como a gente aprendeu a reconhecer o DNA, ela está inativa, ela não consegue ser lida por proteínas para poder produzir o RNA ou o DNA. DNA ele é lido por proteína para produzir DNA ou para produzir RNA. É assim que ele funciona. Se ele está enrolado nas histonas, ele não está livre, ele não consegue ser lido. Se ele não consegue ser lido, ele está geneticamente inativo. Nós estamos falando do que está acontecendo lá dentro do núcleo. Depois que ele enrolou, se você observar esse esquema, a fita ela se enrolando nas histonas, você olhando de perto, você está vendo que tem fitas aqui enrolando e ainda tem espaço de fita aqui solto entre elas. Mas se a gente fosse afastando a câmera, a gente ia ver esses conjuntinhos de histonas com DNA enrolado, cada vez mais distantes, de forma que se a gente olhasse de muito longe, a gente veria isso, ó, como se fosse uma fita mais grossa. A fita fininha de DNA ficou mais grossa. Essa fita mais grossa, que na verdade a gente sabe, porque a gente olhou de perto, ela não é exatamente uma fita, ela é uma fita enrolada em conjuntinhos de histonas, mas de longe eu vejo como se fosse uma fita. Essa fita mais grossa, ela também começa a se enrolar em volta dela mesma. E nesse zigue-zague que ela vai fazendo, enrolando, se a gente for afastando a câmera, a gente vai ver algo assim, que de perto a gente vê que são fitas enroladas, mas de longe eu vou ver como se fosse um barbante mais grosso.
E esse mais grosso, ele também vai se enrolar em volta dele mesmo. E se eu for afastando a câmera, eu vou ver isso, como se fosse uma corda mais grossa. E essa corda mais grossa se enrolando vai chegar no final, formando o cromossomo. Então o cromossomo, gente, ele não é uma estrutura bonitinha, fechadinha, guardada dentro de uma caixinha no formato de X que você viu lá depois que a célula se compactou tudo e preparou para poder fazer mitose. Não é isso. O cromossomo, ele se assemelha muito mais com o cabelo bagunçado. Se você for olhar para um cromossomo todo condensado, bem de perto, você vai ver isso. Você percebe que tem fiapos ali, porque aquilo está ali, uma fita super enrolada. Só que isso está enrolado, tão compactado, mas de uma forma tão organizada, que se você pegar o cromossomo número 1 de uma pessoa e o cromossomo número 1 de outra pessoa, e você comparar os dois, até aquele fiozinho de, entre aspas, de cabelo bagunçado que está saindo para fora ali, vai ser igual nos dois. Essa compactação do cromossomo, do DNA para formar cromossomo, ela é tão precisa e sendo feita sempre da mesma forma que aquelas voltinhas, elas são sempre as mesmas. Ok? Bom, no núcleo de uma célula, então, em intéfase, os cromossomos eles estão todos descondensados, estão abertos. Esse conjunto de DNA ali aberto e as estonas ali para ele se enrolar quando ele for se dividir, a gente vai dar esse nome o nome para esse conjunto inteiro de cromatina, ok? Então a cromatina, na realidade, agora vocês entendem, que são fitas de DNA, como você pode ver as fitas aqui, dando voltas presas em conjuntinhos de estonas, proteínas estonas que estão presas ali, ok? Então você tem estonas e DNA, estona e DNA, a estona presa naquela fita de DNA que está aberta lá. Isso é a cromatina, ok? Você tem então DNA e proteína, e a cromatina ela tem graus de condensação diferentes. A cromatina ela pode ser chamada de heterocromatina ou eucromatina. A cromatina, que a gente chama de eucromatina, é o que seria em biologia está associada à verdadeira, a cromatina verdadeira. Eucromatina é aquela fita de DNA que está aberta, mesmo que ela tenha pontinhas de estonas presas nela, mas ela está aberta, os genes estão ali disponíveis, de forma que proteínas vão conseguir chegar lá e ler o gene para poder produzir o RNA, para ir para o citoplasma produzir a proteína daquele gene. Então, se a fita de DNA está disponível, os genes estão disponíveis, ela está geneticamente ativa, eu chamo de eucromatina. Se ela começou a se condensar e já não está mais disponível, a fita está amarrada, está presa e não dá para chegar lá para ler, a gente chama de heterocromatina. Eu tenho, então, a eucromatina, ou seja, a cromatina geneticamente ativa, na intérfase, quando o cromossomo está descondensado, está lá o DNA aberto. E eu tenho a heterocromatina quando o DNA começa a se condensar para poder virar cromossomo. Então, a heterocromatina é geneticamente inativa. Então, pense, a fita de DNA está aberta com estonas presas nela, mas os genes estão disponíveis para ser lidos, eucromatina. Começou a se condensar, ficou mais grosso, não tem o DNA disponível para ser lido mais, heterocromatina. Eucromatina geneticamente ativa, heterocromatina geneticamente inativa. Nós vamos parar por aqui e vamos continuar esse assunto no próximo módulo. Esse assunto agora a gente vai dividir em 3 módulos. A gente definiu aqui os conceitos de cromatina e heterocromatina e no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre o núcleo e o citoplasma.